Para muitas pessoas, a oposição das organizações científicas é uma forte indicação contra qualquer ideia ou teoria. Respeitamos muito esses especialistas e ficaríamos honrados se fôssemos considerados parte do grupo deles. No entanto, suas opiniões não podem ser vistas como decisão final em todas as situações. Quando a ciência busca entender e explicar, novas ideias entram em cena. Cada um defende seu próprio sistema com fervor. Opiniões opostas são defendidas ou rejeitadas, às vezes vistas como erros ridículos, outras como verdades incontestáveis. Os fatos são o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. Sem eles, é justificável duvidar. Em relação a coisas conhecidas, a opinião dos sábios é confiável, pois eles sabem mais do que a maioria. Contudo, quando se trata de novas ideias, suas opiniões são geralmente suposições, já que também estão sujeitos a preconceitos. Na verdade, os sábios podem ter mais preconceitos do que outros, uma vez que veem tudo a partir de seu próprio conhecimento. O matemático busca provas matemáticas, o químico relaciona tudo aos elementos. Esse foco aprisiona suas ideias e, fora de sua especialidade, podem ficar perdidos, muitas vezes aplicando seu ponto de vista a tudo, uma fraqueza humana. Portanto, eu consultarei, com respeito e confiança, um químico sobre química, um físico sobre eletricidade e um mecânico sobre força. No entanto, espero que compreendam que suas opiniões negativas sobre o espiritismo valem para mim tanto quanto a opinião de um arquiteto sobre música. As ciências normais baseiam-se nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas. Já os fenômenos espíritas dependem de inteligências que nos mostram constantemente que não estão sob nosso controle. As observações desses fenômenos exigem condições especiais e um ponto de partida diferente. Tentar aplicar métodos comuns de investigação é criar comparações sem sentido. A ciência, como está, é incompetente para se pronunciar sobre o espiritismo, e qualquer que seja seu julgamento, não terá peso. O espiritismo resulta de uma crença pessoal que sábios como indivíduos podem adotar, independentemente de sua sabedoria. Na verdade, o espiritismo gira em torno da existência da alma e do que ocorre com ela após a morte. É ilógico pensar que um especialista em psicologia precise ser um matemático renomado ou um anatomista famoso. Ao dissecar o corpo humano, o anatomista procura a alma e, por não encontrá-la, conclui erroneamente que ela não existe, assumindo uma perspectiva materialista. Isso faz com que ele tenha razão contra a opinião de toda a humanidade? Não. Logo, o espiritismo está além do que a ciência pode abordar. Quando as crenças espíritas se tornarem populares e forem aceitas pelo público em geral, esse momento não estará longe. Elas passarão pela mesma aceitação que outras ideias que enfrentaram resistência. Os sábios reconhecerão a evidência e chegarão a essa conclusão pela lógica das situações. Até lá, será prematuro desviá-los de seus trabalhos, para que se ocupem de um assunto que não está em suas atribuições. Aqueles que se expressam negativamente sem um estudo aprofundado e zombam de quem pensa de maneira diferente, esquecem que isso já ocorreu com grandes descobertas que trouxeram honras à humanidade. Correm o risco de se juntar à lista de críticos que se opuseram a novas ideias, como os que riram da proposta de Benjamin Franklin sobre para-raios, considerada indigna de análise. Correm o risco de seus nomes se juntarem à lista de críticos que se opuseram a novas ideias, como os que, em 1752, riram da proposta de Benjamin Franklin sobre para-raios, considerando-a indigna de análise, ou os que desmereceram o sistema de Fulton como um sonho impossível, frustrando a França em sua exploração das vantagens do vapor.
se assembleias compostas pelos mais renomados sábios apenas zombaram de ideias que revolucionariam a ciência, a sociedade e a indústria? Anos depois, como podemos esperar que uma questão fora de seu trabalho habitual receba tratamento diferente? Os erros de alguns homens notáveis, embora lamentáveis, não diminuem os méritos que conquistaram. Será que é necessário um diploma para ter bom senso? É possível que fora das universidades só existam tolos? Devem observar a doutrina espírita e questionar se apenas ignorantes fazem parte desse grupo. A legião de homens competentes que abraçaram essa crença demonstra seu valor. Reiteramos que se os fatos a que nos referimos se limitassem ao movimento físico dos corpos, a investigação desse fenômeno caberia à ciência. No entanto, uma manifestação que ocorre fora das leis humanas escapa ao domínio da ciência material, pois não pode ser explicada por números ou força mecânica. Quando surge um fato novo, alheio a qualquer ciência conhecida, o sábio deve desprender-se de suas ideias e entender que se apresenta uma nova área de estudo impossível de ser abordada com preconceitos. A crença na infalibilidade da razão está próxima do erro. Mesmo os que sustentam ideias falhas confiam em sua própria razão e rejeitam o que parece impossível. No passado, aqueles que se opuseram a notáveis descobertas, hoje motivo de orgulho para a humanidade, apelavam para essa mesma razão. O que muitos consideram razão pode de fato ser apenas orgulho disfarçado. Quem se vê como infalível se iguala a Deus. Portanto, dirijo-me àqueles que ponderam e duvidam do que não viram, mas que, ao avaliar o futuro com base no passado, não acreditam que a humanidade tenha alcançado seu auge em conhecimento, ou que a natureza tenha revelado todos os seus segredos.